Alô, galera interessante, bem-vindos para mais um vídeo. Primeiramente eu peço perdão a todos pela demora do vídeo. Faleceu uma tia minha que mora muito distante e fui lá representar a família no sepultamento. E também acalentar os familiares, pois eu a amava muito, era a irmã do meu pai. Na medida do possível, irei tentar colocar mais vídeo durante a semana, tá bom? Sabemos que já estamos nos últimos dias. Falo isso por causa dos cumprimentos das escrituras. A palavra também fala que no final dos tempos, muitos iam apostatar da fé, haveria calamidades pelo mundo afora. E é o que mais vemos nos dias de hoje. Nesses dias aparecerão falsos profetas, falsos cristos, igrejas e religiões diversas. Pastores prometendo riquezas e fiéis satisfazendo os desejos da carne. Antes que alguém me acuse mais uma vez de juiz, dizendo que eu quero tomar o lugar de Deus, julgando os irmãos e ungidos do Senhor, quero ler 3 versículos para vocês. E não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Efésios capítulo 5, versículo de 11 a 13. O apóstolo Paulo é bem claro aqui. Temos que condenar o pecado, porque nós somos luz e as trevas não têm parte em nós. Há uma diferença entre condenar e julgar. Condenar é não aceitar, é mostrar a verdade para que o errado se corrija, é advertir contra o pecado para que outros não venham cometer o mesmo. Julgar é fazer o papel de juiz, que nesse caso é Deus. Julgar é dizer que a pessoa não tem mais jeito, e em nenhum momento, em nenhum vídeo meu, eu disse que alguém foi ou irá para o inferno. Aí sim seria julgar, ok? Esclarecido isso, vamos para o vídeo. Eu pergunto mais uma vez, estão todos preparados? Religião, igrejas e seitas. A equipe do jornalístico e técnico da PSC TV foi a primeira no meio de comunicação em ter acesso a essa igreja, a primeira do seu gênero no mundo, localizada na zona rural de Montenegro, Quindío, Colômbia. O levantamento de um templo dedicado ao culto do diabo tem causado controvérsia no departamento de Quindío, no oeste da Colômbia. A Semente Luciferiana Igreja da Luz, uma organização que construiu o templo na cidade de Quimbaia, disse que o projeto custou cerca de 400 milhões de pesos, que equivale a 22 milhões de dólares, fornecido por mais de 1 milhão de membros. O líder da igreja, Victor Damian Rosso, disse ao Caracol Notícias que não há práticas ou atos degradantes ou violentas na congregação satânica, como alguns meios de comunicação e clero católico têm reclamado por gerar rejeições na sociedade feitas contra sua organização. Segundo Rosso, a adoração da comunidade é graças a um anjo de luz expulso do paraíso por se rebelar contra Deus, descrevendo-o como o grande ditador. A igreja de Lucifer é legal, visto que a Constituição colombiana garante a liberdade de culto. E além disso, o templo foi construído por doações de satanistas por todo o mundo. Agora imagina você congregando nesta tenebrosa, draculesca e transilvânica igreja, aí de repente, na hora do culto, aparece um tuiuiu da Malásia do teu lado, hein? Aí já pensou o tamanho da carreira? A gente brinca assim, mas essa igreja é terrível. O luciferianismo é um conjunto de crenças centrado na figura de Lúcifer, como origem no culto da adoração às serpentes. O luciferianismo é a crença antiga em mistérios com raízes nas práticas pagãs da Grécia. Seus seguidores fazem referência à entidade romana Lúcifer, que é o portador da luz e a personificação do esclarecimento. Em sua origem, Lúcifer era o nome dado à estrela da manhã, também conhecida por Vênus, e Apolo, que é o deus Sol, e várias outras pelo mundo afora. Essa religião defende o encontro com a divindade dentro de cada um deles como fator importante no caminho da busca de conhecimento e prosperidades. Para os seus fiéis, Lúcifer nunca foi uma entidade maléfica, mas um anjo portador de luz e do conhecimento. Eles dizem que o cristianismo foi quem deturpou sua imagem, fazendo de Lúcifer um antagonista da fé cristã, que surgiram muitas interpretações míticas diferenciadas como o satanismo. Essa é mais uma religião terrível, draculesca e transilvânica. Que eu sou luciferiano, que Lúcifer é um mestre em minha vida, que eu tenho orgulho de conhecê-lo, como eu também orgulho de cada ser, cada espírito da criação da Goetia. E com a obra que eu estou empenhado, eu tenho mais compromisso com eles, assim como meus mestres demoníacos me ensinaram. Não estamos aqui falando de religião, não, gente, mas de um caminho novo que depende de você.
A gente não brinca de entidade, aqui a gente não brinca de magia, aqui a gente não brinca de ser filho de Lúcifer. Vou ensinar como você vai fazer um pacto, tá? Agora, de vez em quando você tem que dar um agrado para Lúcifer. Lúcifer vai poder te ajudar. Lúcifer vai te dar o caminho certo para você seguir. Zanguebetos são os tradicionais guardiões de Vodú da noite na religião Iorubá do Benin e do Togo. Semelhante aos Egunguns, eles são altamente reverenciados e agem como uma força policial não oficial patrulhando as ruas. Além de Iorubá, diz que não há seres humanos sob o traje, apenas espírito da noite. Eles dizem que é o espírito que faz esses movimentos, que não existe ninguém por baixo desse fantoche. É, galera, interessante, mas eu fui pesquisar a fundo e não é bem assim a verdade. Veja bem que tem uma janela onde eles se comunicam. Veja até eles conversando. A janelinha também serve para quem está dentro enxergar por onde anda. Também pode-se ver as pernas por baixo da armação. Outra coisa, o zanguebeto é feito com arame e palha, que deixa a armação bem leve, mas é preciso vários homens para levantá-lo. Por quê? A resposta é que tem uma pessoa lá dentro escondida. E olha esse aqui que roda bastante. Como será que ele faz isso? É, galera, interessante, é porque a parte de cima é separada da de baixo. Veja o momento em que ela se encaixa. Quando ele dá a parada, ela desce. Observe bem, muitas das magias da África são enganosas, mas tem outras que não. Existem muitos bruxos por lá poderosos, mas não se compara com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. A Umbanda é uma religião brasileira formada através de elementos de outras religiões como catolicismo ou espiritismo, juntando ainda elementos da cultura africana e indígena. A palavra Umbanda é derivada de Umbana, um termo que significa curandeiro, na língua banta falada na Angola, o quibundo. A Umbanda tem origem nas senzalas, em reuniões onde os escravos vindos da África louvavam seus deuses através de danças e cânticos e incorporavam espíritos. O culto umbandista é realizado em templos, terreiros ou centros apropriados para o encontro dos praticantes, onde entoam cânticos e fazem uso de instrumentos musicais como o atabaque. O culto é presidido por um chefe masculino ou feminino. Durante as sessões são realizadas consultas de apoio e orientação a quem recorre ao terreiro. Práticas mediúnicas como incorporação de entidades espirituais e outros rituais. O culto se assemelha ao candomblé. No entanto, são religiões que possuem práticas distintas. Agora, com todo o respeito a quem é adepto do candomblé, umbanda, quimbanda, macumba, terecô e etc. Analise bem isso, se isso aqui provém de Deus. Ni cocode. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje.
galera interessante. Será que isso é de Deus? Veja só um pouco da Umbanda na Venezuela. É terrível. Quem é adepto e acha que isso é uma representação de Deus, então, amigo, pode ficar com o seu Deus, porque o meu é bem diferente. O Pai Neném incorporado com Zé Pilintra está sobre vidros, aliás, sobre cacos de vidros. E é nesse momento então que me aproximo, já com a permissão de outro Pai de Santo, para falar com a entidade. Eu gosto de brincar, me divertir com eu e os companheiros. A minha gargalhada hoje não é à toa. Qualquer tipo de magia, dependente para a pessoa querer fazer com outro indivíduo, ela é feita. Tem a magia para matar, tem a magia para alejar, tem a magia para cegar, tem a magia para endoidar. Cada uma magia dessa é um procedimento. Não tem pessoas resistentes para magia, porque a magia ela é fortíssima. Mas vejamos o que diz a Bíblia dos adivinhos, daqueles que recebem espírito. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual presidia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Veja bem que Paulo expulsou o espírito. Se esse espírito de adivinhação fosse da parte de Deus, Paulo não teria a ousadia de expulsar o Espírito Santo. Mas o que ele expulsou, galera interessante, foi um demônio que se passava por um espírito, que dava muito lucro para os patrões dela. E é o que acontece nos dias de hoje. A mesma coisa. Demônios se passam por entidades e incorporam em pessoas para desfazer a palavra de Deus, pois se eles fossem de Deus, não bebiam e fumavam como eles fazem, e nem fariam despachos com galinhas, vela preta, branca, entre outras coisas, além do mais, sempre em encruzilhadas ou cemitérios. O Espírito Santo de Deus é outra coisa. Espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano, através das reencarnações. A doutrina espírita surgiu na França em meados do século XIX, a partir dos estudos e observações feitas por Allan Kardec entre 1804 a 1869. Ele publicou 5 principais obras que serviriam como guia para toda a doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os conteúdos das obras de Kardec seriam fruto de seus diálogos com entidades espirituais de primeira ordem, considerados espíritos perfeitos, pois já ultrapassaram todas as provações impostas ao longo de suas vidas passadas e atingiram o ápice do desenvolvimento espiritual. O espiritismo é aberto aos preceitos de diferentes religiões, como a cristã e a umbanda, por exemplo, sendo que existem particularidades específicas em comparação a cada uma delas. Na doutrina espírita, por exemplo, Jesus Cristo é visto como um espírito de primeira ordem, ou seja, um espírito superior, com a missão de ajudar a guiar toda a humanidade em rumo da perfeição espiritual. Em contraste com o cristianismo, o espiritismo não acredita no nascimento sobrenatural de Jesus, ou seja, que ele nasceu através do Espírito Santo. Para o espiritismo, ele nasceu na relação entre homem e mulher, que não deixa de ser uma heresia. A religião espírita acredita em reencarnação. A pessoa vai morrendo e reencarnando de novo, até se tornar um ser de luz. Mas o que será que a Bíblia fala sobre isso? Da mesma forma como a homem está destinada a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Aqui a palavra diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, se o homem está ordenado a morrer só uma vez só, como é que ele pode ficar reencarnando e morrendo, reencarnando e morrendo? A palavra de Deus não se contradiz. Uma pessoa só morre 2 vezes se ela for ressuscitada, não reencarnada. E é pelo poder de Deus e não por reencarnação. Oi, canal interessante. Manda um alô pra Pedro Henrique, de Piúma, Espírito Santo. Fica com Deus.
É, galera interessante, eu espero que o vídeo tenha sido satisfatório a todos. Eu tô indo nessa. Nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Valeu!